Olá pessoal, aqui é a professora Lorene e nesse vídeo nós vamos fazer a correção da semana 4, História, primeiro ano Ensino Médio, do Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais, volume 2. Vamos lá? Para esta semana, o Plano de Estudo Tutorado propôs o tema Resistência ao Escravismo. Nós vamos fazer a leitura do texto e depois, nos próximos slides, as correções das questões. A Bahia escravista do século XIX. A Bahia do começo do século XIX ficou marcada por um grande número de revoltas de escravos. A Bahia também foi um dos estados que mais recebeu africanos escravizados pelo tráfico negreiro. Desses, os dois principais grupos eram os Nagôs e Urubás e os Alçás. A quantidade de revoltas de escravos está diretamente relacionada com o alto número de escravos naquela província. A grande presença de Nagôs e Alçás também contribuiu para isso, pois eram povos que tinham um histórico recente de envolvimento com guerras. Assim, a Bahia da primeira metade do século XIX abrigou 30 revoltas de escravos, sendo que metade dessas aconteceu na década de 1820. Uma das primeiras agitações desse período foi a Revolta de 1807. Esse levante foi descoberto antes de ser iniciado, e sua descoberta aconteceu no mês de maio de 1807. Os escravos que se organizavam tinham seus planos e a realização de ataque contra igrejas católicas e suas imagens, e queriam instalar uma autoridade muçulmana no poder de Salvador. Depois, planejavam conquistar outros locais do Nordeste. Inúmeras revoltas aconteceram nos anos seguintes, mas a história da resistência das revoltas escravas ficou marcada pela Revolta do Malês, que aconteceu em Salvador em 1835 e mobilizou 600 escravos em busca de sua liberdade. O temor causado por essa insurreição ficou gravado no imaginário dos senhores que temiam que uma nova ação desse tipo acontecesse no Brasil. Os participantes da Revolta dos Malês. A Revolta do Malês aconteceu em Salvador e passou-se na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835. Naquela época, essa capital era uma das principais cidades escravistas do Brasil e possuía apenas 22% de sua população formada por brancos livres. Os escravos africanos e seus descendentes eram 40% da população total da cidade, que na época era de 65 mil habitantes. Foi nesse cenário que se deu a maior revolta de escravos do Brasil. Os participantes da Revolta dos Malês foram, na sua maioria, Nagôs, mas sabe-se também que o levante contou com a participação de africanos, Açoás e Tapas, conhecidos também como Nupes. A maioria dos envolvidos era muçulmana, mas muitos também eram adeptos de religiões de matriz africana. O envolvimento dos muçulmanos foi algo marcante nesse acontecimento e evidenciou o papel da religião na luta pela transformação social. A importância dos muçulmanos foi tão grande que influenciou na forma como essa revolta foi chamada. A palavra malês é oriunda de malê, expressão que no idioma iorubá significa muçulmano. A revolta contou com a participação de 600 escravos africanos e os líderes dela combinaram para que ela acontecesse no final do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. A revolta ficou marcada exatamente para o dia de Laylat al-Qadr, a festa da Noite da Glória, momento em que o Corão foi revelado para Maomé, o profeta do islamismo. Os envolvidos também eram majoritariamente escravos urbanos e pouquíssimos escravos da lavoura participaram dessa revolta. Os poucos escravos da lavoura que participaram eram do recôncavo baiano, arredores de Salvador. Pessoal, antes de responder ao que se pede, é importante a gente falar que essa revolta aconteceu em 1835, período em que o Brasil já era independente de Portugal, então nós não éramos mais colônia, em que nós passávamos pelo período regencial, onde o Brasil foi governado por regentes, aquele período entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas é importante falar dela, é importante trabalhar ela, porque ela foi um dos mais importantes levantes de escravo contra a sua condição. Então, o que o texto demonstra, o que a atividade demonstra? Que em todo o período em que houve o processo de escravidão no Brasil, houve também lutas contra ela. Houve também o processo de resistência desses escravos. A gente viu que essa revolta,
esse levante do malês, ele vem em razão das péssimas condições de vida que os africanos escravizados e libertos de Salvador levavam, né? Então, eles vão se unir para lutar por sua liberdade e por melhores condições de vida. Eles planejaram essa revolta com o objetivo de tomar o poder da província de Bahia. E esse levante, ele contou com a participação de centenas de escravos, a gente viu que na sua maioria urbana, e muitos deles eram convertidos ao Islã. Então, como eles eram dessa religião, eles sabiam ler e escrever em árabe. E assim eles podiam utilizar esse conhecimento para se comunicar sem serem descobertos pela autoridade brasileira. O levante estava planejado para ocorrer na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835 e foi delatada a polícia, que passou a invadir as casas onde poderiam ser encontrados os líderes desse movimento. A gente vai ver que o governo regencial ele vai combater fortemente essa revolta. Muitas pessoas vão ser mortas, alguns presos e outros vão ser reenviados para a África. Atividade 2. Leia o texto e responda. Zumbi e a Guerra de Palmares. Durante o domínio holandês em Pernambuco, começaram a se formar os quilombos de Palmares, núcleo de maior revolta de escravos da história do Brasil. Palavra de origem banto, tronco linguístico do idioma falado em Angola, quilônibo significava acampamento ou fortaleza, e foi o termo que os portugueses utilizaram para designar as comunidades de africanos fugidos da escravidão. O incremento do tráfico africano para a região a partir da conquista holandesa de Angola em 1641 foi o principal fator para o aumento das fugas e o crescimento dos quilombos. Localizado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, que na época pertencia a Pernambuco, Palmares cresceu muito na segunda metade do século XVII. Estima-se que chegou a possuir 10 fortes ou mocambos, com cerca de 20 mil quilombolas. Eles viviam da caça, coleta e agricultura de milho e feijão, realizada em roçados familiares, utilizando um sistema de trabalho cooperativo. Os excedentes agrícolas eram vendidos nas vilas próximas. Frequentemente atacavam os engenhos e roubavam escravos, em especial mulheres. Por vezes assaltavam aldeias indígenas em busca de mulheres e alimentos. Alguns historiadores viram em Palmares um autêntico estado africano recriado no Brasil para combater a sociedade escravista dominante. Mas há exagero nessa ideia, embora seja inegável a organização política dos quilombos inspirada no modelo das fortalezas africanas. Exatamente por serem naturais de sociedades africanas, em que a escravidão era generalizada, os principais dirigentes do quilombo possuíam escravos, reeditando a escravidão praticada na África. Os líderes de Palmares lutavam pela própria liberdade, mas não pelo fim da escravidão. De todo modo, o crescimento de Palmares levou as autoridades coloniais a multiplicar expedições repressivas. Todas fracassaram, repelidas por Ganga Zumba, grande chefe dos quilombolas. Em 1678, o governador de Pernambuco propôs um acordo ao chefe dos palmarinos. Em troca da paz, Ganga Zumba obteve a alforria para os negros de Palmares e a concessão de terras em Cucaú, norte de Alagoas, e a garantia de prosseguirem o comércio com os vizinhos. Comprometeu-se, porém, a devolver todos os escravos que dali em diante fugissem para o quilombo. O acordo dividiu quilombolas e Ganga Zumba foi assassinado pelo grupo que rejeitou os termos desse acordo, desconfiando das intenções do governo colonial. Prosseguiu-se, assim, a Guerra dos Palmarinos, agora liderada por Zumbi. A resistência quilombola foi grande, mas acabou sucumbindo em 1695, derrotada pelas tropas do Bandeirantes Domingos Jorge Velho. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi degolado e sua cabeça enviada como um troféu para Recife, o maior triunfo da sociedade escravista no Brasil colonial. Para essa atividade, eles perguntam: Ganga Zumba traiu a causa de Palmares para firmar acordo com o governo colonial? E aí cabe a nós uma interpretação sobre o texto que nós acabamos de ler. De acordo com o texto, Ganga Zumba foi um grande líder dos palmarinos, né? Ele consegue vencer várias repressões que o governo colonial investia contra eles. E cresceu de tal modo
que as autoridades coloniais resolveram fazer um acordo com ele para acabar nessa guerra. E através desse acordo, ele teria a alforria dos negros que viviam na comunidade Palmares, ele teria concessão à propriedade das terras onde eles viviam, né, no norte de Alagoas, e garantiria que se prosseguissem com o comércio que eles já faziam, né? Porém, em troca, Ganga Zumba tinha que devolver todos os escravos que fugissem a partir do acordo. Então, se chegasse algum escravo lá, em Palmares, fugindo, ele teria que devolver ao proprietário. E aí cabe uma interpretação. Será que ele traiu a causa? Porque um quilombo não é formado por negros fugidos, né? Então, algumas pessoas falam que não, outras pessoas falam que sim, ele traiu, né? E nesse contexto a gente vai ver um grupo que tanto acreditou que ele traiu que mandou matá-lo, que assassinou, né? Ganga Zumba. E aí, a partir de então, quem assume a liderança de Palmares é o Zumbi, onde continuou, né, a resistência maior ainda. Bom, gente, então eu deixei a seguinte resposta por escrito. Ganga Zumba foi um influente líder de Palmares que conseguiu reter as investidas repressivas do governo colonial. Cientes de seu potencial como líder político, o governo colonial propõe um acordo para pôr fins aos conflitos e este foi assinado por Ganga Zumba. Certamente, o líder palmarino pretende o melhor para sua comunidade. Através do acordo, receberiam não só a alforria, mas também a propriedade do território onde viviam. No entanto, parte do acordo seria devolver os negros que fugissem para a comunidade a partir de então. Ainda que as opiniões sejam divergentes quanto à sua traição à causa, alguns membros de Palmares o declararam como traidor e realizaram seu assassinato. Seguramente, para esse grupo, Ganga Zumba havia sim traído os objetivos da comunidade. Então é isso, pessoal. Acabamos de fazer a correção da semana 4, do segundo volume do Plano de Estudo Tutorado, né, proposto pelo Estado de Minas Gerais. Espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida pode enviar no nosso grupo do WhatsApp, que estou à disposição. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.